Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite, queridos amigos. Mais uma quinta-feira, estamos reunidos aqui nessa querida web rádio Estação da Luz para falarmos mais um pouquinho do pensamento, um mergulho no pensamento do senhor Leon Denis. Agradecemos muito a oportunidade que essa rádio Estação da Luz está nos dando, agradecendo nossa querida Rita de Cássia, lá do Rio, do Leblon, e todas as casas co-irmãs que nos apoiam, nos sustentam nesse momento. É uma alegria estar representando o Espiritismo e, principalmente, o nosso querido mestre, o senhor Leon Denis, que tanto lutou por esse Espiritismo. Boa noite, minha querida Nilceia. Boa noite, queridos irmãos, que Deus nos abençoe e sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Terezinha. Boa noite, queridos companheiros. Aqui estamos para mais um mergulho no pensamento de Leon Denis. Muito felizes de poder encontrar vocês mais uma quinta-feira. Que Jesus nos abençoe. Valéria. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Agradecemos à rádio, ao nosso Rita de Cássia, e agradecemos a todos vocês que estão conosco. E que as vibrações do mais alto se derramem sobre cada um de vocês que nos assistem e nos sustentam neste momento. Luiz, você pode ler o Evangelho? Fazer a prece, por favor? Sim. Hoje o Evangelho caiu no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Missão dos Espíritas. É uma mensagem do Espírito Erasto.
no item 4. Já não estás percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes posto vossa fé em sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho de suas missões e a forma como suportam suas provas. Não vos assusteis mais, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois eleitos de Deus. Com essas belas palavras de Erasto, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Agradecer por esse momento. Estarmos aqui, encarnados, com essa oportunidade do estudo, do Espiritismo, estudando as mensagens que o nosso querido Mestre, Senhor Jesus, nos trouxe há mais de 2000 anos, para nos ensinar o caminho que leva ao Pai. Obrigado a toda a espiritualidade, pela terceira codificação que nos mostrou esse caminho, de uma forma brilhante, que nos tornou mais fácil essa caminhada. Entendemos o motivo da nossa estada aqui nesse planeta, de provas e expiações, que tanto nos ajuda a evoluir. E com esse pensamento, que pedimos autorização para começar o nosso estudo no mergulho no pensamento do mestre Leon Denis, na certeza que estamos no caminho certo. Graças a Deus. Tavares, por favor, podemos começar com a exibição. Nós, então, estamos no mergulho do pensamento de Leon Denis, como fazemos todas as quintas-feiras, como o próximo slide. Hoje, nosso trabalho é baseado nas seguintes obras: Leon Denis, O Aporte do Espiritismo, Gastão Luce; Leon Denis, Na Intimidade, de Claire Bonnard; Cenas da Vida de Leon Denis; A Morte Não Existe. São os 4 biógrafos, e mais em torno de Leon Denis, que foi uma obra organizada das mensagens recebidas, não pelos médios, também enviada por Leon Denis. Vamos ao próximo, por favor. Nós escolhemos essa passagem recebida por Altivo, o que era presidente da casa Leon Denis, que foi enviada pelo espírito Baltazar, que dá um tom um pouquinho que nós vamos fazer aqui hoje. Comentem bastante sobre sua obra, distribuam conceitos, mostrem aspectos novos para as criaturas que estão conhecendo pela primeira vez esse mestre, mas não deixem em momento algum de ressaltar esse clima de elevação que ele dava ao trabalho em torno da doutrina espírita. O querido mestre Leon Denis, ele prezava pela austeridade e o padrão de elevação moral, principalmente no que se falava da doutrina espírita. Ele era, nós vamos ver aqui para frente, no seu estilo de vida, como ele era uma pessoa feliz, alegre, adorava viver. Mas no que se trata da doutrina espírita, o padrão dele era austeridade de elevação moral. Próximo, por favor, Tavares. Aí nós vamos entendendo um pouquinho desse título de hoje, que é o escritor, o moralista. Por que esse título que nós estamos trabalhando? Então, Paul Bourdieu, no prefácio A Morte Não Existe, ele vai dizer o seguinte: a difusão dos livros de Leon Denis é um dever a que seus admiradores devem se impor. Eles poderão cumprir essa tarefa com facilidade e método quando tiverem conhecimento das mais belas passagens de sua obra, e assim estarão à altura de torná-la conhecida, ultimamente, a todos os pesquisadores sedentos da verdade. Perceba que Paul, ele torna a linguagem fácil para quem já começa o entendimento de Leon Denis,
quem começa a estudar as obras, que começa a perceber aonde Leon Denis vai chegando com o seu trabalho. Porque não é uma leitura que você pega ali correndo e passa. Você precisa entender o objetivo do mestre Denis, o que está se propondo e aonde ele quer chegar, que ele faz uma viagem com a gente. Todos os livros dele nos leva a um pensamento mais profundo, que é o título até do nosso trabalho de quinta-feira. Próximo, por favor. Tavares. Vamos ver como é que era o estilo de vida de Denis, para a gente começar a falar das obras dele. Ele adorava viver, observar a vida, descobrir nossos novos horizontes. Ele gostava de perceber a vida como ela era. Gostava de perceber a vida em todos os seus sentidos, na sociedade, na economia, na natureza, aonde existia a vida, onde existia o ser humano, onde existia uma criação de Deus, ele observava, e lá ele buscava algum entendimento. E isso ia lhe formando uma base de conhecimento. Dedicou sua vida praticamente para o trabalho, tanto a vida que lhe dava remuneração, como o trabalho que era o trabalho de divulgação do espiritismo. Ele foi um exemplar. Ele conseguiu ter o trabalho remunerado para sobreviver duramente, mas também teve a divulgação, o trabalho como um missionário, como divulgador da doutrina. Leon Denis era adversário da tristeza. Isso é interessante, porque nós falamos de austeridade, falamos de imoralidade, mas não falamos em tristeza. Ele era adversário da tristeza. Não aborrecia ninguém. Também ele não se aborrecia. Ele tinha, como eu diria hoje em dia, um astral muito alegre, bem elevado. Próximo, por favor. Seu desejo de aprender, associado ao dom de assimilação, proporcionou uma grande cultura intelectual que permitia se elevar bem acima do seu meio. O que nós podemos tirar com isso? Ele era um ser, como todos nós somos, um ser espiritual. Ele trazia uma bagagem, como nós trazemos uma bagagem de diversas vidas. Ele traz aquele acervo que o ser traz. O ser espiritual vai trazendo suas bagagens das vidas com ele. Leon Denis não era diferente de nós, ele era também, mas ele acessava, ele assimilava, ele trazia isso. E tudo que ele observava da natureza, ele trazia como acervo, incorporava para si e juntava com o que ele já tinha dentro dele. Então, ele conseguia consultar, vamos chamar assim, por intuição, todos os teus recursos, os teus acervos, a tua cultura. Ele não pôde estudar muito, teve uma breve fase de estudo, mas ele tinha um conhecimento que era milenar, porque ele trazia isso como ser espiritual que conseguia consultar e trazer para a mente dele. O trabalho do missionário está aqui escrito. Em alguns momentos, acervo, seu próprio acervo pela intuição. Às vezes, pela ajuda dos espíritos, às vezes, por ele mesmo. Ele se consulta, se concentra e vai buscar por intuição a resposta. Ou outras vezes, os guias espirituais lhes trazem por inspirações. Próximo, Tavares. Em Leon Denis, isso aqui são palavras de Gastão Lúcio no livro Apóstolo do Espiritismo, no capítulo O Homem. Em Leon Denis, tudo era semelhante à sua perfeição moral. Talvez, o sinal marcante de sua grandeza, a perfeição moral. E isso facilitava o trabalho de seus mentores, sabiam que podiam contar com o mestre na divulgação do espiritismo. Vamos só imaginar o seguinte: os espíritos superiores, os espíritos de alta hierarquia, um espírito como Kardec, ele vai se comunicar, Jerônimo de Praga, ele vai se comunicar com uma pessoa, ele vai se comunicar através de uma inspiração, ele vai fazer uma inspiração num ser, num outro espírito, num outro ser encarnado. Esse ser, ele tem uma elevação moral alta, onde ele não vai deturpar a mensagem, ele vai compreender a mensagem, ele vai entender moralmente o que está sendo passado e vai ter completo entendimento da mensagem. Isso
facilita a comunicação, não atrapalha a comunicação. Isso favorece tanto na riqueza da mensagem, como para o espírito comunicante, que no caso eram vários, como eu falei, Kardec, Joana, Jerônimo de Praga e outros mais. Leon Denis era um grande observador do mundo, como eu falei, da natureza, da sociedade, o homem, enfim, da vida em geral. Isso lhe dava esse acervo maravilhoso para ele poder construir seus livros, que ele vai tocar em pontos delicadíssimos da vida humana, e vão falar assim, como um homem poderia tocar em coisas tão profundas naquela época que a psicologia hoje está tocando sobre questões da dor, da filosofia sem ter pulsado nada. É isso. Ele traz essa bagagem espiritual e essa capacidade mental de um ser já um pouquinho mais elevado. Próximo para a gente. E assim começa a nossa viagem. Nós não conseguimos viajar em todas as obras de Leon Denis, mas como viajar em algumas, por exemplo, como O Porquê da Vida, Depois da Morte, Cristianismo, Espiritismo, No Invisível, Problema do Ser e do Destino, Joana d'Arc, O Grande Enigma, O Mundo Invisível e a Guerra, e O Gênio Celto e O Mundo Invisível. E vamos começando. Próximo. Porquê da Vida? Esse foi um folhetim de 70 páginas, não diria um livro. Ele chamava o curso, o folhetim, não importa, mas foi logo um choque de cara, porque ali ele mostrou a marca dele. E onde ele jovem, rapaz, ele mostra a marca, porque ele entra já mostrando com quem ele fala. Ele não falava, ele não contava uma história, ele falava com o público, ele falava com você, assim, eu estou falando com você. Então, isso já chocava, quem está falando com a gente. Então, os questionamentos nossos, ele já estava dizendo, olha, eu estou falando com você, meu irmão. Essa dor, esse problema, essa questão. Então, é assim, é para vós, ó meu irmão, irmãs, em humanidade, é para vós todos que o fardo da vida culpou. A vós que as ásperas lutas e os cuidados e as provações castigaram, que dedico essas páginas. Isso, antes de ele escrever os grandes livros, já estava mostrando por que veio. São esses bens que, na sinceridade do meu coração, desejo de ser útil aos meus semelhantes. Venho oferecer àqueles que sofrem e que se desesperam. Então, ele já estava tentando já moldar uma estrutura para aqueles que sofrem entender a explicação do sofrimento, que tudo tem um porquê na vida, essa breve passagem, a gente, por esse período da vida entre o nascimento e a morte. Ele já estava abrindo o portal aqui. Próximo, Tavares. Foi no ano... Aí ele começa. Ele foi o grande livro de abertura, Depois da Morte. Esse livro veio fazer a grande abertura de Leon Denis no campo da literatura. Foi um ano após o Congresso Espírita que ele assumiu, e foi a que nós apresentamos na semana passada como o orador, que a Valéria apresentou para a gente, e esse congresso ele assumiu e deu um verdadeiro show de oratória defendendo a filosofia espírita. Ali foi o ponto inicial. E os espíritos que estavam ajudando, ele falou assim, vou desenvolver um livro a respeito do assunto. E quando ele estava desenvolvendo o livro, e praticamente acabou o livro, teve uma sessão espírita do grupo dele, de estudiosos espíritos, que é o grupo de Tours. E aí veio o guia falando assim, Eduardo Perrini, que lhe disse a seguinte mensagem, antes dele publicar o livro: para as massas que devem ler e que espero que lerão essas páginas, soubeste amenizar certos pontos amargurados, despertando-lhe a imaginação. Olha que sensibilidade de Leon Denis. Ele fala da dor, fala da esperança e desperta a imaginação. Quero referir-me ao tempo que geralmente escoa entre as provações e importe e a recompensa, ou seja, das dores que nós passamos pela recompensa que nós vamos ter depois dessas dores. É uma beleza. Próximo, Tavares, por favor.
Esse livro tinha um subtítulo, que chamava o seguinte: Exposição da Filosofia dos Espíritos, suas bases científicas e experimentais, suas consequências morais. Então, olha só, ele falava o seguinte: exposição da filosofia dos espíritos, e, basicamente, das consequências morais. É um manual, é um tratado. Nesse quadro restrito, toda a doutrina espírita está exposta com lucidez. É um encanto que torna a leitura agradável e ao alcance de qualquer inteligência. Como eu falei, é um manual, posto ao alcance das inteligências mais modestas. Entretanto, um resumo completo dos ensinos dos espíritos. A verdadeira doutrina que ela possui no amplo, de permanente e, por assim dizer, de universal. Esse livro é uma maravilha, que ele pega o processo de toda a doutrina espírita, desde o nascimento, lá 5 anos antes de Cristo, onde que tudo se resumia da doutrina secreta e vem trazendo aos dias atuais. Ele faz todo o processo evolutivo de uma maneira brilhante e histórica. Ele consegue unir a beleza da história, ele consegue traduzir a dor como uma ferramenta de ajuste, uma ferramenta de contorno na nossa e depuração na nossa vida, e a beleza da recompensa depois da morte. Próximo, por favor, Tavares. Outro livro que nós vamos abordar, assim, que não dá para ir fundo em todos os livros, então ele vai dar um ano passando, que todos esses livros nós vamos falar, vai ter um dia específico para ele, vou ter uns dias para cada livro. Então aqui é só uma abordagem, vai ter uma noção da obra do escritor ou moralista. No caso aqui, é um caso delicado, cristianismo e espiritismo. Por que delicado? Porque nós estamos falando cristianismo e espiritismo, o Kardec ele já havia aberto essa porta quando a gente vai lembrar que o Mestre Jesus já tinha anunciado o Consolador prometido, e veio a terceira revelação pelo Espírito da Verdade, através do seu grupo de espíritos, e trouxe a codificação para Kardec. Ali ele abriu o espiritismo para a gente. O espiritismo ele veio abrir, divulgar, democratizar para toda a humanidade as mensagens de uma forma clara do Senhor Jesus. Cristo é a própria voz da humanidade, é a comunicação com o divino, com Deus. Tanto que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o Espírito Cristo, o Espírito puro, comunhão com o Pai. Aqui ele está trazendo, Cristo traz isso, o Espiritismo, ele vem decodificar de uma forma mais clara para a gente, de uma forma que, com a razão que podemos entender, de uma maneira bem ampla. Aí ele continua: com o Espiritismo poderia desinteressar por essas obras para ensinamento, não podia ficar de fora. Agora, falar de cristianismo sem abordar os pontos referentes aos dogmas da igreja era coisa impossível, porque as igrejas em questão tinham seus dogmas, tinham seus ensinamentos escondidos, tinham suas coisas intocáveis. E quando Kardec tocou no Espiritismo, ele abriu, e vem Leon Denis com um livro Cristianismo e Espiritismo, abre mais ainda. E depois, em outros livros, ele vai abrir bem mais. Próximo, por favor. O cristianismo, isso traz consigo elementos de progresso, germe da vida social, e de moralidade que, se desenvolvendo, podem produzir grandes coisas. Sejamos, pois, cristãos, mas elevando-nos acima das diversas seitas, até a fonte pura onde nasceu o Evangelho. Cristo e seus braços estão amplamente abertos para a humanidade. Ele aqui está dizendo: não tem sectarismo. Na realidade, não é a religião. O caminho que leva ao Pai está dentro da moralidade. O Espiritismo mostra isso. Você pode seguir por outros caminhos, você vai seguir por a tua religião, contanto que você consiga se elevar moralmente, esquecendo o ritualismo, os dogmas, mas indo no cerne da questão. Qual é o cerne da questão?
elevação do ser, elevação moral. E aí o nosso querido mestre Leon Denis está nos chamando para a mensagem do Cristo. Próximo, por favor. Agora nós vamos entrar no livro No Invisível. Interessante esse livro, porque esse livro, ele já no Congresso de 1900, Leon Denis ele começa a tocar no assunto de mediunidade. Toca, mas não aprofunda muito nesse assunto. E é um assunto muito em baila, porque existia aquele teatro que fazia alguns mistérios, fazia alguns shows, tinha algumas coisas que não eram verdade. E Leon Denis tocou nesse assunto da mediunidade e vamos seguir em frente. Mais à frente, seus guias do grupo de Tours, onde se reuniam os estudiosos, os espíritas, os guias, eles estão lá e esclarecem. Era necessário um livro para acordar o pessoal e poder esclarecer de uma maneira por todo o que nós estamos trabalhando, o que é o espiritismo na questão, principalmente do que nós estamos falando da ciência, do que falamos, o que é mediunidade, e assim por diante. E vem um livro No Invisível, que vai atender esse aspecto. Aí tem uma citação muito interessante, porque fala só, todo adepto deve saber que a regra, por excelência das relações com o invisível, é a lei das afinidades e das atrações. Olha, agora vamos pensar bem. Eu vou me ligar a quem é igual a mim, ou seja, meus semelhantes. Então, eu vou me ligar a meus semelhantes. Isso é uma regra geral. Se o mundo invisível está do outro lado, eu vou ligar os semelhantes ao mundo invisível que está do meu lado. Não tem como fugir disso. Isso o Leon Denis vem nos esclarecer nesse livro. Ele vai continuar no próximo slide essa explicação. Nesse domínio, aquele que procura as coisas inferiores, aí se encontra por afinidade. Se eu procuro coisa inferior, vou encontrar coisa inferior. E se confunde com elas. Aquele que prefere os altos cumes, atingirá cedo ou tarde, fazendo deles um novo meio de progresso. Ou seja, se quiser de manifestação de ordem elevada, esforçai-vos por vos elevar-te. O mundo invisível está nos rodeando, está ao nosso lado. Nós somos uma antena. Nós vamos ligar, igual nós ligamos o rádio, vamos fazer a sintonia exatamente com quem nós somos. E isso que o Leon Denis está dizendo. Se nós temos pensamentos, ações e posturas inferiores, não ligamos a eles. Se nós conseguimos nos elevar nos pensamentos, ações, nos moralizar, vamos para as estações superiores. O livro veio auxiliar esse pensamento. Com ele, o espiritismo sai da prática comum. Então, ele sai daquele ritualismo comum. Ele já dá uma outra visão. O que é o espiritismo na época? Ele sai dos campos rivais, das capelas fechadas, e eleva-se uma concepção superior da vida espiritual e da vida moral. Que agora, o teor do que eu quero me comunicar, o teor do que eu quero conhecer, o teor do mundo invisível, do que eu quero lidar, vai depender de quem eu sou. Então, tudo começa em mim. É o trabalho interno que eu faço. Passa do fato à ideia da experimentação científica ao nobre impulso da alma em busca da virtude. Então, eu vou buscar a virtude para a melhor conexão, para o melhor amparo, para a melhor sustentação e ser amparado pelos espíritos com uma melhor vibração na minha vida. Próxima, por favor. E vamos ao grande livro, que é um dos meus preferidos. É o Problema do Ser e do Destino. Aqui, Leon Denis já tinha mais ou menos falado, no Congresso de 1900, uma relação nossa com Deus, já tinha falado da moralidade, já tinha falado a importância do desenvolvimento, da elevação. Mas ele tinha mencionado, mas chegou uma nova fase. Agora era uma fase realmente
que tinha que bater e trabalhar forte em cima disso. Por que isso no Congresso de 1905? Porque o materialismo, o pensamento materialista estava muito forte. Era um pensamento forte e era de se entender pela história do mundo da época. O mundo veio de uma opressão religiosa muito grande, ninguém pode negar. Veio de anos e anos e anos de opressão, veio Inquisição, veio tudo. E com isso, veio passando depois uma liberdade, onde o pensamento começou a ficou livre, ficou liberal. Veio o pessoal do lado do Reno, que era o pessoal da Alemanha, que vinha com esse pensamento mais profundo, filosófico, onde o ser é livre. Veio o positivismo que nos ajudava na configuração do ser. Então, isso veio embalando. Isso, de certo ponto, foi favorável. Mas, quando a gente cruza isso com as dificuldades da vida, não vem a resposta. Quando a gente cruza isso com a perda de um ente querido em tenridade, com a dificuldade das doenças, com a perda do dinheiro, com a pobreza, com as questões sociais, não tinham resposta. E as respostas não vinham. E foi uma época que a França estava passando por questões econômicas difíceis. E o suicídio era uma coisa muito forte, muito presente nesse momento. Já que o mundo é materialista e eu vou buscar o gozo terreno, a minha ideia está nos prazeres mundanos, que está tudo aqui, não tem nada depois disso. Se eu não tenho gozo, eu vou embora. Eu acabo com a vida. E isso ficou um perigo assim, na sociedade. E vem Leon Denis, com essa filosofia linda. Ele pega o momento histórico, ele vai explicar detalhadamente o processo evolutivo econômico, o processo histórico, o processo materialista, cada pensador que trazia, ele vai fazer um estudo sobre isso, vai estudar a doutrina espírita e apresenta um resultado. E depois ele fala do homem em si, que é a terceira parte do livro, que é uma coisa maravilhosa. Ele fala das potências do ser, as potências da alma. Ele fala da dor, de uma beleza que a gente reconhece na fala dele, que nós não somos, nós temos a dor, mas não somos a dor. A dor existe, mas eu não sou a dor. É uma coisa assim, muito forte. E esse livro, a gente chega a se emocionar quando a gente entra na terceira parte. Eu vou ler aqui. Leon Denis, com sua habitual clarividência, ele demonstrou os desastrosos efeitos do materialismo, encontrando-se o homem na mais completa ignorância do que ele é. O homem não sabia o que era, e nem do porquê que ele veio, da responsável que lhe cabe como um ser consciente. Não tinha a mínima noção. Tem cada vez mais tendência para desencadear os apetites, humilhar o próximo, escravizar seus semelhantes. Para quê? Para conseguir o gozo integral dos seus sentidos, seus prazeres terrenos. Numa vida que é um piscar de olhos, tão breve. Vamos embora, não sem nem perceber que foi. Próximo, por favor, Tavares. Dos fatos mesmo, das teorias, nada posso dizer. Esse aqui é um crítico comentando a obra de Denis. Dos fatos mesmo, das teorias, nada posso dizer, a não ser que são expostas com muita ciência, convicção, com bastante clareza. O que desejo enaltecer com toda a sinceridade é o espírito que anima o louco. Vou ler aqui no meu. Que desejo enaltecer? Vamos lá. É o espírito que anima as conclusões, esse desejo de encontrar um ideal novo, que desenvolva o homem a confiança, devolva ao homem a confiança e o ardor pelo bem. Aí nós vamos ter a confiança em si, que certeza profunda de que a alma humana não pode morrer, é transcendência do ser. Enfim, a nossa vontade, que é uma potência fortíssima de traçar o caminho para
para a futura humanidade, da qual ainda faremos parte integrante, é o nosso voltar para a Terra amanhã e de ofertar aos homens os meios de vida melhor, para agir e morrer melhor. Viver melhor para morrer melhor. E assim faz parte da evolução. Viver e morrer melhor, nascer e morrendo, evoluindo sempre. Próximo livro. Agora nós entramos em Joana d'Arc. Joana d'Arc era um dos livros, ou era o livro preferido, talvez, de Leon Denis. Não sei, não convivi com ele para dizer, mas ele falava assim: dos meus livros, essa é minha filha preferida. Então, eu acredito que ele tinha um carinho especial dedicado para esse livro. Desde 1877, ele abordava em palestra temas apaixonantes sobre Joana d'Arc. Agora que estamos no começo do século XX e que a ciência aceita a mediunidade, é um fato. A trajetória de Joana se baseia nesse fato. Perceba que nós já tínhamos lá atrás, que vem trazendo, ele já tinha abordado a questão da mediunidade. Então, a mediunidade já era uma questão que já não tinha mais problema para ele tocar nesse assunto. Então, ele já podia falar de Joana d'Arc, sobre a médium, com mais vontade, sem ter muitos entraves. E interessante, uma das coisas que motivou ele sempre, desde 1877, ele via querendo escrever esse livro. Mas teve um determinado momento, uma questão, ele teve que tratar de um problema de mistificação, que ele tratou do problema e aí motivou logo, ele partiu e escreveu o livro Joana d'Arc. O Espiritismo demonstrou que laços poderosos unem a humanidade terrena ao mundo invisível, que uma ação recíproca se exerce nos dois sentidos, constitui os seus efeitos uma estreita solidariedade. Aí ele vai traçar, não vou dar spoiler do livro, mas ele vai traçar todo o caminho de Joana e as vozes com quem ela trata, e ela, fiel às vozes, foi até o final, até ser praticamente a Inquisição queimar, tanto pela França como pela Inglaterra. Próximo, por favor. Escrevendo esse livro, irradiando a fé espírita, Leon Denis só vislumbrava um objetivo: basear-se nos testemunhos históricos para refazer a verdadeira e sublime imagem da Santa da Pátria. Isso está no livro de Gastão Lúcio. Devemos à sua filosofia tão humana, tão compreensível, tão prudente, uma obra de uma profundidade e uma beleza que não serão jamais ultrapassadas. Leon Denis tinha assim, um carinho tão especial por Joana que ele também era de Lorena, nasceu na mesma região. E teve uma peculiaridade: ele seguiu todos os caminhos que Joana passou, todos os caminhos, inclusive os caminhos que ela sofreu, até onde ela desencarnou. Ele passou por todos eles, ele conta isso, sentindo a presença dela. É muito interessante, está no livro, não vou também falar mais, que nós vamos falar disso a respeito desse livro na época. Próxima, por favor, Tavares. Esse é o grande enigma. O grande enigma é a minha paixão. O grande enigma, ele me fez mudar um pouquinho da minha visão racional de engenheiro para uma visão aberta, que eu até então não tinha. E eu dou isso graças a esse livro e ao mestre Denis. Porque o relacionamento que ele demonstra do universo com Deus, essa perfeição, que a gente não lê o livro, a gente medita o livro. A gente consegue dar uma descoladinha, uma elevada, e a gente consegue nos perceber nessa obra grandiosa de Deus. E a gente se sente fazendo parte desse universo. É uma beleza. É um livro poesia, filosofia. E, ao mesmo tempo, ele nos toca de uma maneira, a gente vê nós como realmente somos
criaturas divinas do Criador. Estão no caminho. Então, ele mexe no nosso interior. É um livro que eleva. É um livro que tem que ler devagar, na sua profundidade. Nessa base se encadeiam os capítulos desse livro, que é o hino de adoração ao Eterno, Deus e o Universo. É o livro da natureza. Então, é aquilo, é um livro meditativo. A gente entra em outro padrão vibratório quando a gente mergulha nesse livro. Próximo, por favor, Tavares. Nesse livro de uma rara elevação de alma e de sentimentos, Leon Denis propõe uma nobre e sedutora explicação do destino humano. Isso que é bacana. Aí a gente vê a gente fazendo parte de um processo evolutivo, de uma beleza da criação tão grande, desde atravessando diversos reinos que nós atravessamos, todos os reinos, fazendo parte dessa obra do Criador, que fez com tanto cuidado, com delicadeza, a nossa participação em cada momento histórico da nossa vida, do nosso processo evolutivo. É muito bacana. É um espírito pleno, de altas aspirações que ele expressa com eloquência. Sua doutrina, amplamente vitalícia, é exposta com muita poesia. Esse eu recomendo. Agora, esse aqui eu vou falar rápido, porque na próxima apresentação de quinta-feira, a nossa querida Terezinha vai falar sobre as cartas. E esse livro é um compilado de cartas que Leon Denis não pôde participar da guerra, por problema de saúde, já tinha 68 anos, não dava para ele ir à guerra. Ele era um espírito que já tinha participado da guerra franco-prussiana, e essa era a Primeira Guerra Mundial, uma guerra violentíssima, se brigou lá no fronte de batalha, mesmo corpo a corpo, diversas mortes, a França ali do lado da Alemanha, sempre a França ali, sempre a Alemanha, um do lado do outro. A França, mais uma vez, ela vai ser derrotada nessa guerra, porque derrotada em tempo, porque a Alemanha entra, né, ela invade um pedaço da França, e há muitas baixas francesas. Então, assim, para manter a moral da tropa alta, Leon Denis, ele não participa ativamente da Primeira Guerra, mas ele escreve. Ele escreve para as tropas, ele responde às cartas, ele dá força, ele dá moral e dá consolação. Porque ter os seus jovens, seus filhos perdidos em campo de batalha é muita dor para a família. E isso ele consegue elevar o moral vamos chamar, do país. Próximo, Tavares. Entramos agora no último livro que nós vamos comentar hoje. É um livro especial. É o livro Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Esse livro ele tem momentos especiais, porque ele retrata toda a cultura da Gália antiga, do povo celta, que era na Europa, que pegava a França, se estendia até ali na Inglaterra, País de Gales. E Leon Denis faz parte desse grupo, como Kardec fez parte disso. O Kardec era um sacerdote, Leon Denis era um bardo, Jerônimo de Praga, Joana. Então, Joana d'Arc, os amigos deles eram todos desse grupo, vieram lá dos celtas antigos. E se a gente for ver nas tradições célticas, nas questões religiosas, com a natureza, o respeito à natureza, respeito à religião, suas tradições, tem muito a ver com o espiritismo de hoje, que nós traçamos hoje. Os ideais que a alma transcende, que não tinha medo da morte, que sabia que isso aqui era uma passagem, que sabia que a vida era o pós-morte. Então, todas essas questões eram profundas para esse povo céltico. E chegou um momento, ele sempre quis falar do povo céltico, mas chegou um momento que era a hora de escrever. Kardec, numa comunicação mediúnica, fala o seguinte: chegamos a uma nova fase da evolução humana, pois há fases na história.
como na vida do mundo e dos indivíduos. Aí ele tem uma parte que fala assim: entre nós, a tradição remonta os celtas, e é ela quem salvará o país. Esse pedacinho aqui me lembra que esse livro foi escrito em 27. A Segunda Guerra veio em 39, quase 10 anos depois. A França já tinha passado por duas guerras, já tinha problemas econômicos violentos. Poxa, ele ia entrar numa Segunda Guerra daqui a 10 anos. Então, tinha que manter o moral do país elevado. Ele tinha que manter o povo unido. Ele tinha que manter, porque a Alemanha vinha com tudo, fronteira com a França. E nós sabemos que a Alemanha passou por cima da França. E foi a resistência francesa, com aqueles bravos, heróicos rapazes, que segurou as comunicações para ajudar os aliados. Então, eu acredito piamente que esse livro ele veio dar um ânimo de patriotismo, de força para o grupo lá francês, nas tradições célticas, que era a região deles, para suportar o que vinha pela frente. Eis porque esses artigos sobre a tradição céltica, tendo um certo valor como documentos premonitórios, devem ser conservados. Por isso que eu botei essas partes, achando que isso teve uma grande importância na constituição do livro. Próximo, por favor, Tavares. Escreve ele, por inspiração do espírito de Allan Kardec, que realizei esse trabalho. Nele encontrarão a série de mensagens que as ditou pela incorporação, em condições que eliminam qualquer mistificação. Durante as conversações, espíritos liberados da vida terrestre nos deram seus conselhos e seus ensinamentos. O negócio era tão forte, era tão assim, a importância desse livro, que Jerônimo de Praga falava para ele assim: você tem que escrever esse livro, você tem que publicar esse livro, você tem que publicar esse livro. E isso aconteceu em 27, em janeiro de 27, você tem que publicar esse livro, e ele fez correndo na publicação disso. E em março, se eu não me engano, ele foi a última vez que ele sai de casa, com o finalzinho do livro, entregou a gráfica, e ele fala para a Cléia Pornar, que era sua secretária, assim: eu acho que eu vou embora daqui a pouco, porque o Jerônimo de Praga está muito apressado para publicar esse livro. Ele já estava prevendo que não ia voltar para a pátria espiritual em breve. O Jerônimo estava em cima dele, Kardec estava em cima dele para ele publicar o livro. E ele publicou essa beleza falando sobre o povo céltico, que serve para todos nós. Que quem sabe de onde nós viemos? Nunca ninguém sabe, né? Próximo, por favor. E assim, nós acabamos na nossa viagem do escritor O Moralista, com uma mensagem de Leon Denis, que diz o seguinte: com efeito, como poder-se-ia vencer o mal, o erro, a injustiça no mundo, se não se começar a vencê-la em cada ser em particular? Ora, o planeta é o somatório que nós somos. Se nós não vencermos a nós mesmos, a gente não consegue transformar o próximo nem o planeta, quem sabe que seja. Então, Denis, naquela época, sua visão maravilhosa, hoje ajudando nesse processo nosso de nos regenerarmos, para poder participar desse belo banquete da regeneração, ele está aqui, essa frase que nos ajuda e nos dá força, dá ânimo e dá esperança. Obrigado, Leon Denis, por nos ajudar tanto. E, por último, é a mensagem que fica no seu lema dado por Jerônimo de Praga: mais alto, sempre para o mais alto. Essa foi a história do escritor O Moralista. É com você, Nilceia, por favor. Queridos amigos, agora vamos para o momento das perguntas, né? Vou pedir a nossa Terezinha para ler para todos nós. Tem alguma pergunta, Tavares? O som, Tereza. Terezinha, o som. Eu sempre esqueço. Por que Leon é chamado de apóstolo de Kardec, já que Camille Flammarion também era grande seguidor de Kardec?
vem essa pergunta de Alecrim, em Natal, do Silvio Alencar. Ele está questionando essa coisa de chamar Leon Denis de apóstolo do Espiritismo. Quem quer responder? É raro, né, nós ouvirmos, né, algum biógrafo se referir a Leon Denis como apóstolo de Kardec. Nós conhecemos como apóstolo do Espiritismo, da codificação. Então, essa pergunta já respondemos aqui, inclusive, no programa, né? Mas, primeiramente, iremos reportar-nos novamente ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Lá no capítulo 20, meu querido, nós vamos encontrar Humberto de Campos, através da lavra de Francisco Cândido Xavier, revelando-nos que Leon Denis foi um dos espíritos que coadjuvou o trabalho de Kardec na codificação da doutrina espírita. Coube a ele a responsabilidade em justamente efetuar o desdobramento filosófico. Ele foi muito mais além. Ele não fez apenas o desdobramento filosófico, mas nós vamos encontrar, como o Luiz muito bem colocou, na obra de Leon Denis, desdobramento no campo, né, científico, no campo moral e no campo também filosófico. Então, Leon Denis, ele foi mais do que completista, né? Ele ampliou, realmente ele ampliou a sua tarefa. Por isso ele foi um grande soldado da doutrina espírita, um grande apóstolo do espiritismo. Qual foi o último livro escrito por Leon Denis? Essa pergunta vem da Deusa Lira, de 12 anos, que bonitinha, Mossoró, Rio Grande do Norte. Acho que essa é para você, Luiz. Luiz, é para você. O Gênio Céltico e o Mundo Invisível foi o último livro que nós apresentamos, que ele dia 30 de março, ele levou para a gráfica e logo depois, de 12 de abril, ele faleceu. O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Uhum. Obrigada pela pergunta, viu, Deus? Quem foi o grande mentor espiritual de Leon nessa vida? Essa vem de uma companheira nossa, provavelmente, Nadir Saldanha, do Leblon, no Rio de Janeiro. Essa mesmo eu posso responder a ela. Nadir, olha só, a gente até conversou sobre isso, acho que foi semana passada, né, dos mentores? Semana retrasada, não lembro mais. Retrasada. Mas, enfim, retrasada. Ele tinha basicamente ele teve 3 grandes mentores, né? Jerônimo de Praga, Joana d'Arc e Kardec, né? Kardec um pouco mais para frente, Joana d'Arc e Jerônimo de Praga acompanharam ele em toda a sua vida nessa encarnação e orientaram. Então, esses são os grandes... Não dá para dizer quem é maior, porque são 2 espíritos absolutamente grandiosos que tiveram encarnações na Terra com missões belíssimas e executaram primorosamente. Então, todos os 3 merecem todo o nosso respeito. Mais alguma, Tavares? Onde ele era melhor, na escrita ou na oratória? Eu, Souza dos Aflitos, em Recife. Nós vamos ver que a trajetória de Denis teve início com a oratória, né? E na época de Denis, todos os discursos, era de praxe, tinham que ser escritos e lidos para o público. Não era de improviso, nem de memória, né? Eles eram lidos. Então, nós vamos ver que em 1880, em função desses discursos, dessas conferências iniciadas por Leon, escritas, ele publicou o seu primeiro opúsculo, O Progresso, em 1880, e depois, em 1885, Porquê da Vida, né? Então, nós vamos ver que os livros, em sua maioria, eles tiveram
início em conferência. Todos eles. Nós vamos ver, vamos citar aqui as grandes obras, né? O Depois da Morte. Se nós formos destrinchar o Depois da Morte, eram assuntos que eram discutidos nos congressos e bem como assuntos que Denis já tinha apresentado em conferências. Aí nós vamos ver cristianismo e espiritismo, né, em resposta ao clero na época, né? Mas logo depois, como o próprio Luiz citou, No Invisível. Quer dizer, ele já vinha apresentando, desdobrando o assunto em conferências. O próprio Gaston Luce, lá em sua obra, né, Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, ele revela-nos que, como Leon Denis não tinha condições de promover um aprofundamento dos temas nas conferências, por causa do tempo, né, restrito, então ele resolveu montar essa obra, uma vez que todos os temas mediúnicos e doutrinários, lógico, né, eram elucidados, desenvolvidos, esmiuçados pelos guias do grupo de Tours. E nessa época era o grupo da Rua de Rampart. Então, os espíritos colocaram para ele que ele montasse uma obra, logicamente, para divulgar todos aqueles conhecimentos que estavam registrados nas atas das reuniões de estudo que eles realizavam, né? E daí surgiu a obra No Invisível, né? E assim foi, né? A grande maioria, como o próprio Luiz citou, O Mundo Invisível e a Guerra, não teve a sua origem em palestras, não. Né? Foi um dos poucos, que Joana d'Arc também, Gênio Céltico também, né? Sendo que o Espiritismo na Arte e o Mundo Invisível e a Guerra foram livros que foram criados a partir de artigos que Leon Denis enviava para a Revista Espírita, bem como para algumas revistas científicas da época. Então, foram artigos que foram compilados e daí essas obras surgiram, ok? Tem uma pergunta do Paulo Barra. Em que ano foi lançado o livro Joana d'Arc Médium? 1910? 1911. 1911. 1910 foi o livro Grande Enigma, né? Não, 1910, está certo. 1910, Joana d'Arc. 11 foi outro, 1911 foi o Grande Enigma. O Nilceia. Acho que acabou. Agora tem uma pergunta minha. Porque como ele desencarnou em 27, e se eu não perdi o fio da ninhada, o Luiz me falou que foi um livro psicofonado, um livro que Kardec fez por ele. Vocês sabem de algum registro fonográfico que tem a voz do Denis? Tem alguma coisa nesse sentido aí nas pesquisas que vocês fizeram? Alguma coisa em que ele falava, a voz, como é que era? Tem alguma coisa que ficou gravada? Porque já está aquela coisa já tinha, né? A fita cassete. Naquela época não existiam gravadores, né, o Tavares? Naquela época não existiam gravadores. Não tinha, não. Então, e não tem. Então, uma mensagem psicofônica, né? Nós sabemos que não vem praticamente a voz do espírito, por mais que o fenômeno seja ostensivo, né? Você pode ter sotaque, às vezes, do espírito, como no Centro Espírita Leon Denis, o presidente fundador, Altivo Panfiro, ele quase que em todas as reuniões de sábado à noite nós recebíamos mensagens do Dr. Hermann, que havia sido um médico alemão. Então, nós sabíamos por causa do sotaque alemão. Mas quando se apresenta Leon Denis, nós recebemos mensagens psicofônicas de Leon Denis, no Centro Espírita Leon Denis, através do citado médium, e também de Antônio de Aquino e Bezerra de Menezes. Você não via a diferença, né? Não via a diferença no tom da voz, né? Tinha, às vezes, né, a entonação e tudo mais, um pouquinho de diferença, mas você não reparava, né? Então, quer dizer, na época de Denis, os gravadores não existiam, né? Se fosse hoje, seria bem mais fácil, né?
Apesar que na época, eu acho que existiam sim, porque foram gravadas algumas mensagens do Chico. Não, isso aí não. Acho que gravador é mais à frente, né? Não sei. Eu acho que é. Não, Eu acho que é. Não temos, não. E os médiuns que psicofoneiam Leon Denis, não há mudança na voz, né? Que nós temos a Lígia Simões e o altivo, que eu já ouvi e não reparei nenhuma diferença. Tem mais alguma pergunta, Tavares? Acho que não, né? Não, temos mais não. Temos não. Então, vamos às nossas considerações finais, gente? Vamos. Não, primeira prece, né? Primeira prece. Primeira prece, tá certo. Vou fazer a Terezinha a prece, né? Não, Valéria, vou fazer. Valéria, desculpa. Então, vamos lá. Vamos buscar a figura doce e meiga do Senhor Jesus, nosso irmão maior, aquele amigo que nos recebe sempre nos espera de braços abertos. Pensar também em Leon Denis, esse espírito completista, como disse a Neuceia, que nos envolve com seus textos, com a sua profundidade de estudo, com a sua nova concepção da realidade, da natureza, de nos repassarmos como outras pessoas, nos revisitarmos como seres imortais, como seres espirituais, momentaneamente no planeta Terra, encarnados aqui, cada um na sua localidade. Que neste momento em que nos conectamos com as falanges do bem, da paz e da luz, possamos buscar o melhor em nós e nos sintonizarmos para dizer obrigada pelo estudo. Obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Jesus. Em nome de Leon Denis, mas acima de tudo em nome de Deus. Obrigado por já procurarmos a Ti, procurarmos melhores informações, melhores conhecimentos, melhores sentimentos, para que possamos um dia, Senhor, estarmos perto de Ti, como seres espirituais resplandecentes de luz. Pedimos também, como eternos pedintes que somos, que olhem por nós. Acompanhe a nossa trajetória, nossas necessidades materiais e espirituais, para que possamos compreendê-las. Ajuda-nos a compreendê-las, para que assim possamos caminhar de uma maneira mais tranquila na jornada que temos que desenvolver. Olha para os nossos familiares, por nossos lares, pelo planeta que passa por um momento de renovação, Senhor. Acolhe cada coração em seus braços, dizendo: aqui estou. E nos sintamos nesse momento abraçados pelo Teu amor infinito. Agradecemos à rádio que nos recebe semanalmente, aos colegas aqui presentes e te pedimos, Senhor, ser conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bonita. Queridos amigos, muito obrigada pela presença e contamos com todos vocês na próxima semana. Uma semana de muita paz, luz e amor. Fiquem com Deus. Luiz. Muito obrigado a todos pela paciência, muita paz, harmonia. Não esqueça, sempre pro alto, seguindo o mestre dele. Verdade. Vamos lá. Vai, Valéria. Pode ir, Delícia, pode ir. Olha, gente, nós só temos a agradecer a vocês, ao Luiz pela brilhante apresentação de hoje. Muito obrigada, Luiz. Agradecer ao nosso Tavares, que está sempre aí no plantão dos lives. Obrigada, Web Rádio. Obrigado aos companheiros que estão aqui nos ouvindo. E a todos um grande abraço. Trazemos um abraço fraterno do nosso Rita de Cássia também. E até quinta-feira. Vai lá, Valéria. Então, mais uma vez, obrigada a vocês. Que sejam todos muito abençoados, né, na sua jornada, na necessidade de cada um. E que possamos, como Leon Denis, como trouxe Luiz belamente hoje, nos estudos, nos livros, nos textos,
nas dicas de Leon Denis, no repensar dele, que nós possamos ser cada vez mais fortes para conseguirmos a nossa iluminação. Então, muita luz para cada um de vocês. E obrigado por estarem conosco e até quinta. Obrigada, Tavares. Obrigada, Tavares, esqueci. Na próxima quinta, nós teremos uma dose dupla, porque às 20 horas nós teremos o pessoal do Vida de Cássia e logo vocês. Vamos fazer uma entrevista com o pessoal da diretoria da Casa Espírita de vocês, certo? Muito obrigado, sucesso, felicidade. Obrigada, Tavares.